iniciar agora a 10ª aula do curso de Batalha Espiritual. E essa aula, ela parece que no desenvolver do projeto, para mim mesmo deu parecer, naquele momento, que ela desentoava do propósito. Era como algo que não se encaixava, ou seja, uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava no todo. Quando eu propus falar sobre Cabala, uma introdução, porque é impossível esmiuçar este conhecimento em uma aula única, mas é possível em o tempo que nós temos, abordar de forma introdutória o tema cabalístico. Primeira coisa, não é necessário conhecer hebraico para se entender e compreender a Cabala, pois a Cabala, na verdade, contém simbologias ritualísticas que podem e foram interpretadas por várias línguas e vários povos ao longo da história. Ou seja, os rabinos, os mestres cabalistas, eles fizeram a sua própria interpretação. E ao longo de toda a história nós encontramos essa ferramenta sendo utilizada em várias linhas, em várias seitas, na Umbanda, na maçonaria e na astrologia, numerologia. Nós encontramos essa ferramenta cabalística como sendo utilizada por vários campos do esoterismo e do ocultismo. Então, por que é abordar a Cabala dentro de um curso de batalha espiritual? Eu entendo que já adquirimos uma maturidade, primeiro, de separar o que é bom e o que não é bom. Como eu falei em algumas oportunidades, palavras que são invocatórias, que não devem ser pronunciadas porque elas trazem consigo toda uma carga que possibilita a abertura de uma dimensão espiritual, que também pode estar não somente em uma palavra, mas pode estar num objeto. E quando nós observamos essa ferramenta através da ferramenta cabalística, nós vemos que pode estar numa palavra, num objeto e em um símbolo. Se invertermos o sentido disso, a possibilidade de um símbolo representativo, um símbolo antigo representativo, trazer consigo um poder de abrir uma dimensão e de uma percepção, é muito mais provável de encontrarmos esta ciência contida na atualidade do que nós imaginamos. Um dia desse eu estava no supermercado, na fila do caixa, e observei uma prateleira com caixas de sabão em pó. E uma delas me chamou a atenção de logo. Uma ferramenta também que nós estudamos, visão periférica, abrangente, alargada. E eu vi uma marca de sabão em pó, assim. E quando eu olhei a palavra assim, eu pude inverter o sentido da palavra e pude ver que assim, ao contrário, é missa. E pus a meditar olhando para a caixa de sabão em pó, imaginando todo o trabalho de marketing, todo o trabalho de criação, de propaganda, de elaboração para que aquele produto chegasse à prateleira daquele supermercado, e entendendo que aquele produto provavelmente está em quase todas as prateleiras dos supermercados. Será casualidade? A possibilidade de transformar a Avon em Nova, assim em missa, é uma possibilidade casual ou é algo construído com um propósito? Aí sim eu começo a justificar o estudo e o conhecimento, mesmo de forma introdutória, deste conhecimento, porque a Cabala, na verdade, significa, na etimologia original, tradição passada oralmente. Então esse conhecimento cabalístico era algo que era ensinado oralmente, passando-se de geração em geração. Por isso justifica-se que não há necessidade de se conhecer o alfabeto hebraico, de se conhecer o idioma hebraico para entender e compreender a Cabala. Porque eu posso interpretar a Cabala perfeitamente no nosso idioma e compreender com clareza seu significado e sua importância. Mas antes de
seguir, quando nós estudamos no primeiro livro de batalha espiritual pertinente à alma, o ser completo, alma, corpo e espírito, nós falamos a respeito dos portais da alma. E falamos sobre as características, finalidades e trouxemos de uma maneira bem clara e objetiva que a nossa alma possui portas ou interações do campo material para o campo psíquico. Os sentidos naturais fazem essa transição. E os sentimentos, as emoções que vão caracterizar algo induzido, pré-induzido ou até mesmo, nós poderíamos dizer, convencionado de uma forma sistemática, porque nós aprendemos também dentro do sentido da visão que nós podemos ser condicionados através de um sinal, corresponder à informação contida nesse sinal e tomar uma atitude, simplesmente como quem olha para o semáforo que fica vermelho e ele automaticamente toma a atitude de pisar no pedal do freio e imobilizar o carro. Um gesto, um comportamento condicionado, convencionado. Bom, quando falamos dos portais e chegamos à conclusão de que portais ou portas é a mesma coisa, nós olhamos para um campo comparativo e podemos dizer que uma porta possui, para ser aberta, uma chave. Quando nós falamos dos portais da alma, falamos que o primeiro portal, o portal da vontade, ele corresponde a vibrações que levam o indivíduo a ser receptor ou ser transmissor. Ou eu emito pensamentos, ou eu estou recebendo pensamentos, ou eu transmito ideias, ou eu estou recebendo ideias. Aí eu entro naquela interação de eu influencio o meio, ou eu sou influenciado pelo meio. Nesse campo cabalístico, a cabala, de forma que está sendo proposto, propõe também, dentro da sua própria organização, que as emanações do universo são descritas por zefirotes, ou seja, por portas. São 10 portas, ou seja, 10 emanações do universo. Quando nós falamos dos diédros, falando do corpo natural, falando da situação tridimensional, de tudo aquilo que materialmente podemos perceber, foi para que, ao compreender a emanação deste universo, nós ainda falamos do segmento do líquido, do sólido, do gasoso, levando a criatura a esta condição de um nível duplo etérico, ou seja, um nível de dimensão espiritual. Um objeto que não tem vida, que não tem alma, que não tem um espírito, mas ele existe no nível atômico e subatômico. E cada dia a ciência, a quântica, a física quântica, consegue aproximar de componentes menores do que aqueles que antigamente nós classificávamos: nêutron, próton e elétron. Hoje nós já temos componentes menores do que os neutrinos, que já demonstra a capacidade da percepção da mente humana em relação ao universo. E propõe a cabala que, para se chegar à compreensão das emanações do universo, nós temos 22 caminhos, que na verdade são, pela interpretação rabínica, as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada uma delas, uma chave que abre uma porta. Aleph, a primeira emanação, a primeira letra da primeira chave, ela abre uma porta principal. Da mesma maneira que a porta da vontade, quando o indivíduo tem controle sobre a sua vontade, ele tem domínio próprio. E quando o indivíduo não tem domínio sobre a sua vontade, ele está sob uma influência que pode ser de simples até uma possessão e finalmente uma substituição. Mas, nesse caso, quando nós começamos a perceber o universo por esse prisma de símbolo cabalístico, nós começamos a ter a capacidade de entrar em dimensões mais profundas da criação como um todo. Utilizando um paralelo,
a física quântica tem uma teoria, que é a teoria das cordas, que diz que na criação, utilizando a fala da física quântica, no Big Bang, na grande explosão que gerou o universo, criou o universo, houve uma reação em cadeia, onde estas cordas, que são cordas acústicas, vibrações, equilibram a criação desde o momento em que elas foram geradas na explosão até o momento de hoje. Ou seja, há uma harmonia em todo o universo que se expande com um grande reflexo dessa explosão. A Cabala nos leva a uma profundeza e cabe dizer de maneira pessoal de que ela não desmerece de maneira nenhuma a interpretação da Gênese, ou seja, da criação. Ela de maneira nenhuma ela tira o brilho e a maravilha de ver que um Deus, Criador de todas as coisas, é o arquiteto de toda esta obra gerada dele, por ele e para ele, porque todas as coisas foram criadas para a honra e para a glória de Deus.